Olá, amigos do Estúdio Aberto. Estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, gravado pela nossa JPTV, pelo portal JP News. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Muito bom dia nessa manhã de sexta-feira de muita chuva, né, Clarice? Bom dia, Adriano. É realmente muita chuva, mas por enquanto não tem causado transtornos maiores, né? A gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros hoje pela manhã e até o momento, então, não foi registrado nenhum caso mais grave, né? Nem mesmo aquelas tradicionais quedas de muro, de árvores. Por enquanto, então, tudo tranquilo em Montenegro. A previsão é de que tenhamos mais chuvas, né? A precipitação acima de 100 milímetros. E os meteorologistas apontam para que tenhamos problemas aí nas próximas horas, né? A previsão é de chuva até domingo, né? Então é bom o pessoal estar atento. Embora por enquanto ainda não se tenha transtornos maiores, a gente sabe que eles podem chegar, né? E em função disso, o SESC, né, anuncia já o adiamento das atividades do Dia do Comerciário, que eram previstas para acontecer agora no domingo, no Parque Centenário. E em função da previsão, né, de mais chuva por aí, adiou-se então para o dia 9 de novembro. Olha só, à meia-noite de amanhã, sábado, os relógios deverão ser adiantados em 1 hora. Ao todo, 10 estados e também o Distrito Federal terão horário alterado. Há uma expectativa de diminuição de gastos inferior à do ano passado, né? A redução de consumo de energia, né, que é esse um dos objetivos do horário de verão, fazer com que as pessoas nesse período consumam menos eletricidade. E esse ano também um diferencial do horário de verão é que ele vai se estender por um período maior, né? Vai ganhar uma semana a mais, se encerrando no dia 22 de fevereiro, né? Depois do Carnaval de 2015. Então, nesse período é esperado que as pessoas gastem menos energia, né, Adriano? Agora a gente tem aquele período de adaptação. Algumas pessoas reagem de uma forma mais significativa, né, a mudança de horário. O relógio biológico de algumas pessoas demora um tempo até se acostumar, né, em média cerca de 2, 3 semanas até entrar no ritmo do horário de verão. Mas é bom, né, para quem gosta de aproveitar bastante o período de sol, quem chega por volta de 5h30, 6 horas em casa, ainda tem bastante tempo com a claridade, né, para poder praticar atividades físicas, passear, enfim, aproveitar mais o dia, né, que fica mais longo com essa chegada do horário de verão. Tá certo, Clarice, uma matéria bem interessante aqui no portal JP News, que é o portal de notícias do Vale do Rio Caí. É uma matéria publicada a partir do portal da Proteste. GPS, impossível confiar totalmente nele. A Proteste fez alguns levantamentos aqui em relação aos GPS e mostra que o sistema não é totalmente confiável. Eu que o diga, já entrei em Porto Alegre na contramão por causa de um GPS. Eu estava de carona, né, não dirijo, mas foi um momento de bastante transtorno, porque logo ali, próximo à rodoviária, uma avenida de muito movimento, o GPS mandava que a gente dobrasse à direita, a gente dobrou e no que viu os carros vindo em sentido contrário, né? Então é sempre bom estar atento, até mesmo ao passar por alguns túneis, né? Porque o GPS acaba perdendo o sinal e aí dá outras instruções para o motorista que não são aquelas que ele realmente precisa. Então é bom estar atento, manter o GPS sempre atualizado e procurar também uma marca confiável, né? Uma marca já indicada por outros motoristas. É importante ler o texto, né, então, para ver aí algumas dicas para fazer melhor uso do GPS. Bom, Clarice, o portal JP nos informa que Maratá abre inscrições para escolher a corte da 13ª Oktoberfest. A partir dessa segunda-feira, dia 20, portanto, os candidatos interessados em participar do concurso, que irá selecionar as novas soberanas da Oktoberfest de Maratá, já poderão se inscrever. Interessados devem procurar a recepção na prefeitura local até o dia 24 de novembro. Um bom tempo, portanto. Exatamente, né? Cerca de um mês, mais de um mês, para que as candidatas manifestem seu interesse. Então, as meninas devem observar alguns critérios, né, para participação. Critérios estes que estão disponíveis na matéria que a gente fez e também junto ao formulário de inscrições na prefeitura local. Lembrando que as candidatas, né,
participam do baile de escolha e posteriormente, quando formada a corte, as duas princesas e a rainha, elas têm então a incumbência de divulgar a festa, né, a 13ª Oktoberfest de Maratá, que ocorre no ano que vem, esse que é um evento bianual, e também de divulgar a cidade, né? Durante 2 anos elas vão poder visitar municípios da região, do estado, levando um pouco da cultura e divulgando as belezas naturais de Maratá. Sempre se espera, né, que um número significativo de meninas participem do concurso, mas lembrando também que, além de beleza, elas precisam ter simpatia e conhecimento sobre o município que vão representar. Talvez seja por isso que nem sempre a rainha é a mais bonita, né? Exatamente. Beleza não é tudo nesse tipo de concurso, né? É preciso, além do carisma que eu falei, né? Ser uma pessoa com uma boa desenvoltura, com interesse, né? Em conhecer mais sobre o município, sobre a região, para que possa, né? Demonstrar esse conhecimento nas cidades em que irá visitar. Tá certo, Clarice. Vamos lá com mais informações aqui do nosso portal JP News. A notícia diz assim: o vereador Renato Kranz disse que a população deve cobrar do executivo a redução do número de CCs. É mais uma entrevista da série, né, que o Grupo Progresso de Comunicação lançou para a redução dos CCs nas prefeituras da região do Vale do Caí. O vereador Renato Kranz nos concedeu essa entrevista no início da semana e ele se diz totalmente contra ao atual número de cargos de confiança ocupados nessa administração. Ele pede para que a população ajude a fiscalizar, cobre do executivo uma redução desse número de cargos, né, para que seja analisado se realmente é necessário a ocupação de todos esses cargos. Ele acredita que somente alguns cargos de chefia mesmo deveriam ser ocupados por CCs e defende a ideia também de que esses cargos devam ser dados aos funcionários de carreira, né, a funcionários que têm conhecimento sobre a gestão do município, que estão há mais tempo nesse meio e que também poderão dar continuidade, né, ao trabalho, porque ele destaca a rotatividade, né, a grande rotatividade de CCs, então acaba que o trabalho começado por um não segue adiante pelo seu sucessor. Então a matéria na íntegra já está disponível no portal JP News, o vídeo já está na JPTV e o jornal, o Progresso, né, o jornal impresso de hoje, que está circulando pelo município, também traz essa reportagem, então, com a opinião do vereador e presidente da Câmara, né, vereador Renato Kranz, sobre o número de CCs no município. Ok, a Unimed Vale do Caí, através do Serviço de Medicina Preventiva, informa que estão abertas as inscrições para a 27ª edição do curso para gestantes. As atividades iniciam no dia 5 de novembro, às 6h30 da tarde, com a palestra da nutricionista a Laiana Pitan e da psicóloga Maria Paulina Pelto. O curso de gestantes tem o objetivo de ajudar as futuras mamães a terem uma gestação mais segura e saudável. Bacana, né? Esse trabalho é bastante interessante, principalmente para as mamães de primeira viagem, né? Para aquelas mulheres que ainda têm algum receio em relação a cuidar do bebê, dar banho, né? Trocar. E é interessante também porque os pais podem acompanhar, né, as mamães e participar mais a fundo, então, desse processo. Um trabalho bem legal. Muito bem. Estamos aqui de volta para o nosso estúdio aberto da RPM Rádio, a nossa Rádio Progresso de Montenegro, trazendo mais assuntos aqui do portal JP News, que é o portal de notícias aqui da região do Vale do Caí, sempre com informações atualizadas. Bacana, um trabalho feito em São Sebastião do Caí. Alunos plantam árvores para conhecer melhor as espécies. Um trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião do Caí, envolveu alunos da 6ª e 4ª série da Escola Municipal São José, lá no município. É bacana porque muitas vezes nos perguntam, né, que espécie é essa? E se tem dúvidas em relação a isso, né? Então, acho que esse contato das crianças, além de estarem colaborando para a preservação, né, do meio ambiente, para a manutenção das espécies, ainda tem esse lado do conhecimento, né, de saber que planta é aquela e qual a sua importância no ecossistema. Tá certo, Clarice, vamos para mais informações agora. Chegou a hora de falarmos de esporte no estúdio aberto. No final teremos aí um confronto importante
da dupla Grenal, né? O Inter joga domingo às 4 da tarde contra a equipe do Corinthians, o jogo será realizado no estádio Beira-Rio, e o Grêmio vai a Goiânia para enfrentar o Goiás. E o Felipão já está dizendo que poderá jogar com 3 volantes nesse jogo. É uma pena que a chuva, né, atrapalha um pouco os treinos, a equipe poderia estar se preparando melhor, né, assim como o Internacional também acaba enfrentando dificuldades, né, gramado encharcado. É complicado jogar em períodos como esse, né, de intensa chuva, mas a gente espera que os atletas se preparem para esse desafio que vem pela frente. Muito bem, Clarice, agora são 11 horas e 41 minutos para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, a nossa RPM Rádio. Ontem o portal JP News já anunciou por aqui, né, que já estão trabalhando para a demolição do prédio do Renner. A confirmação é que o início das obras deve acontecer na segunda-feira, ou melhor, o início da demolição. Nesse momento, as máquinas já estão sendo postadas em frente ao prédio e também está sendo colocado um tapume para evitar a presença dos curiosos. Parece que agora é para valer, né? Não tem volta. É o momento que a comunidade, que os defensores da manutenção do Renner têm para se conformar, né? E a gente trabalha agora então para saber o que vai acontecer com o que restar do Renner, né? O material, os tijolos, os equipamentos que ainda possam ter restado dentro das instalações. Eu aguardo o retorno da Secretaria de Obras do Estado, né? A assessoria de comunicação tem nos prestado algumas informações e a gente aguarda então para saber qual o destino que será dado a esse material, né? E também para saber se a chuva vai atrapalhar o prazo aí, que se não me engano era de 45 dias para demolição total do prédio. Então a gente quer saber se a partir de segunda a obra de demolição terá continuidade ou se será preciso esperar, né, até que o solo esteja mais seco para dar continuidade a esse trabalho, Adriano. Tá certo, já estou com a capa aqui do Jornal Progresso, olha só. Jornal Progresso de 10 mil exemplares, circula em 10 municípios do Vale do Itaí. Temos aqui não podia ser diferente, né, uma fitinha rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, que é um momento importante de conscientização das mulheres em relação ao câncer de mama, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Hoje, inclusive, estava previsto um evento para acontecer aqui na Praça Rui Barbosa, a partir das 8h30 da manhã, um evento esse da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura aqui de Montenegro, né, onde seriam dadas dicas sobre o autoexame, sobre mamografias, e na ocasião também o prefeito iria anunciar a compra de um mamógrafo, né, para a Secretaria Municipal da Saúde. Mas em função do mau tempo, eu estou repetitiva hoje, né, no mau tempo, na chuva, mas é que é a realidade. E então, em função da chuva, esse evento foi adiado para o próximo dia 24, sendo que se também estiver chovendo, será cancelado então. Mas a praça já está no clima do Outubro Rosa, né? Hoje pela manhã eu passei ali e as luminárias, né, as lâmpadas ali da praça estão todas com a cor rosa, em homenagem então a esse mês que é dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Muito bem, Clarice, um dos expoentes do Grupo Progresso de Comunicação, uma das mídias expoentes, que é o Jornal Progresso, informa que a comunidade reclama da falta de espaço para estacionar no centro da cidade. Essa foto aqui está muito bacana, olha só, para quem está vendo a gente pela JPTV, olha só, ela está muito sugestiva porque tem um carro tentando aqui uma vaguinha na Oswaldo Aranha, que é difícil, né? E na realidade essa vaguinha que a pessoa estava tentando é em frente a uma garagem, né, em um local que ela não deveria estacionar. Mas devido à falta de estacionamento, as pessoas estão se arriscando. E o que a gente constatou aqui também é visto em várias outras ruas aqui do município, não precisa andar muito, é só parar um pouquinho na Ramiro Barcelos, na São João ali, que a gente percebe que pessoas estão estacionando em um local indevido pela falta de estacionamento. E esse fato se agravou ainda mais desde que a faixa nobre, né, parou de fazer a cobrança do estacionamento rotativo. Então, há cerca de um mês, né, foi no dia 24 que venceu o contrato
da Sociedade Beneficente Espiritualista com a Prefeitura Municipal para a administração do estacionamento rotativo, e desde então não tem cobrança aqui no município. Isso, por um lado, é positivo, e por outro, instala essa situação aí que a gente vê agora, né, da dificuldade das pessoas. Um dos entrevistados disse que circulou por cerca de 10 minutos, né, deu várias voltas na mesma quadra até conseguir uma vaga para estacionar. E às vezes ele roda e mesmo assim não consegue esse local para estacionar. Bom, em relação à questão da faixa nobre, ainda não há uma posição, né? Esse assunto já foi divulgado há mais de 3 meses e não houve uma posição da Prefeitura em relação ao que será feito, se haverá uma empresa ou uma entidade que substituirá o lar do menor, que não tem mais interesse em trabalhar no recolhimento e também fazer os cuidados aí em relação ao estacionamento. E, por incrível que pareça, não há uma posição ainda sobre isso. O que acontece é o seguinte, Adriano, eu conversei com o Coronel Edar Borges, que é o diretor de trânsito aqui do município, e ele disse que nesse período, então, né, desde que a Sociedade Beneficente anunciou que realmente não iria mais participar desse processo licitatório para a administração da faixa nobre, que nesse período, então, a administração buscou exemplos, né, que pudessem ser implementados aqui. Mas nenhum a contento até o momento, todos deixaram alguma brecha, né? Então, nesse momento, o que está sendo feito? Está sendo feita uma reformulação no projeto licitatório, devido à necessidade de algumas adaptações, enfim. Parece que já existe uma entidade disposta a fazer parte desse processo, né? Mas é necessário aguardar até que esse projeto, então, seja reformulado. E o Edar não tem ainda uma previsão, né, de quando é que esse projeto ficará pronto, então, esse novo processo licitatório. Tá certo. Enquanto isso, o pessoal vai ter dificuldades mesmo para estacionar na Oswaldo Aranha e nas ruas centrais de Montenegro. A dica é para que aquelas pessoas que não têm uma real necessidade de vir para o centro de carro, para que não venham, né? Para que venham a pé. Porque a gente sabe que muitas pessoas moram aqui bem próximas à rua Ramiro Barcelos, que é onde tudo acontece praticamente, né? É o comércio, são bancos, enfim, serviços. A maior parte das coisas acontecem na rua Ramiro Barcelos, e às vezes algumas pessoas moram 1, 2 quadras e acabam indo para Ramiro de carro. Então é solicitado pelo Departamento de Trânsito para que as pessoas deixem seus veículos em casa, né, para que só usem quando realmente for necessário. Um dia como hoje, né, bastante chuvoso, em que todos que têm carro acabam utilizando, a situação se complica ainda mais. Tá certo, Clarice, mais uma manchete do nosso jornal O Progresso. Processo de impeachment de Paulo Azeredo é o segundo da história. Conheça o primeiro. É o que diz aqui a manchete da página 5. Né? Mais uma das informações trazidas pelo nosso colaborador aqui, né, o Dr. Cláudio Endres, que é advogado e teve uma extensa carreira política em Montenegro, e que volta e meia nos presenteia com algumas informações, né? Ele, então, dessa vez trouxe as informações referentes ao processo de impeachment aberto contra Hélio Alves de Oliveira, quando prefeito, na sua primeira gestão aqui em Montenegro. Segundo o Dr. Cláudio, tudo aconteceu devido ao fato de que o município não possuía veículos, né? A prefeitura não tinha carros, a Câmara de Vereadores não tinha carros. Então, para atender algumas agendas da prefeitura, Hélio Alves acabava utilizando o próprio carro, né, se deslocando para cima e para baixo. E em certa ocasião o carro teve problemas, precisou ter a caixa de mudanças trocada, né? E Hélio Alves fez a compra desse equipamento com recursos da administração. Então seu oponente acabou denunciando, né, o caso e pedindo a cassação do prefeito. Mas a justiça da época não condenou Hélio Alves, né, porque considerou que ele estava usando o veículo para benefício da cidade, né. Então o processo acabou apontando Hélio como inocente, o que foi motivo de comemoração por todos aqueles que gostavam do trabalho que vinha sendo desempenhado pelo prefeito. Esse, então, que se saiba, é o
foi o primeiro caso de impeachment, né, da abertura de um processo de impeachment aqui em Montenegro, mas que acabou com a não condenação do prefeito. Bom, Clarice, agora vamos para mais um assunto da área política de Montenegro. São 11 horas e 51 minutos para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Nessa semana fizemos uma entrevista extensa com o vereador Roberto Bratz, que está sendo processado pelo vereador, processado em nível de legislativo, né, um processamento interno que acaba parando no Conselho de Ética pelo vereador Renato Krantz. E o Bratz diz que o presidente da Câmara deveria buscar o entendimento e não criar atritos. Duas atitudes do vereador Roberto Bratz chamaram a atenção do Renato Krantz, que é o presidente da Câmara, né? A primeira delas diz respeito à retirada de alguns projetos da tribuna, né? E em uma determinada sessão o vereador Roberto Bratz retirou os projetos, levando então até a sala de reuniões, e ao retornar sofreu críticas, né? E acabou se manifestando de uma forma que não agradou o presidente da casa, que solicitou então à Comissão de Ética que avaliasse a conduta do vereador. A Comissão de Ética, por sua vez, levou em consideração que Bratz não tinha antecedentes, né? Então, e não acatou o pedido do Krantz, que era até mesmo de cassação do colega Bratz. Só que no mesmo dia em que foi avaliado esse caso, o vereador Renato Krantz deu entrada com um novo pedido de avaliação de conduta, dessa vez devido a uma outra sessão, onde o Roberto utilizou um livro, né, para falar sobre psicopatas. E nessa ocasião, então, o vereador Krantz se sentiu atingido com as palavras do colega, né, e novamente, então, pediu que essa conduta seja revista, né, pelo Conselho de Ética da Câmara. Esse processo, então, ainda irá levar mais alguns dias até que a gente tenha o resultado, né? Mas, da mesma forma, o vereador pede que o colega tenha seu mandato cassado. Certo. Interessante que, no entendimento do nosso colega Ernesto Lauer, ex-promotor de justiça, o Roberto Bratz ainda continua sendo um réu primário, porque, segundo ele, para que ele não seja réu primário, esse pedido teria que acontecer depois da decisão do primeiro, né? Então, depois, como os dois entraram concomitantemente na mesma semana, né? Segundo o Ernesto Lauer, o Roberto Bratz ainda continua sendo réu primário no entendimento dele. E a gente traz também a versão do vereador Roberto, né? Ele que se considera inocente de ambas as acusações e diz que o presidente do Legislativo deveria estar tentando unir o grupo, né? E não criar essas situações que estão aí no atual momento. Ele diz que, com relação ao livro, ele não pronunciou em momento algum o nome de algum dos colegas e que não tem culpa se o chapéu serviu para alguém, né? E em ambos os casos, como eu falei, ele se considera então inocente. Tá certo, o vereador usou alguns argumentos interessantes e inclusive chamou o vereador Renato Krantz de ser, né? Então, os detalhes você pode inclusive encontrar aqui na matéria completa do Jornal Progresso. Bom, agora uma notícia importante que chega agora de Brasília. Em resposta a uma representação da coligação de Aécio Neves pedindo o direito de resposta em propaganda da presidente Dilma Rousseff, que mostra um recorte de jornal para acusar o candidato tucano de perseguir jornalistas, o TSE fixou uma nova regra, a partir de agora, visando a orientar os candidatos nesse segundo turno, de que na propaganda eleitoral não será admitido o uso de depoimento de terceiras pessoas para embasar acusações, assim como matérias de jornais. A propaganda deve se limitar às propostas, o que não vem sendo feito até agora, né? É uma troca de acusação para lá, uma troca de acusação para cá. O candidato que se utilizar desse recurso, segundo o TSE, está passivo de ceder parte de seu tempo para direito de resposta do adversário. A coordenação jurídica da campanha de Aécio considerou a decisão importante para coibir abusos, né, por causa de representação. O tribunal determinou que a campanha da presidente Dilma não repetisse mais o trecho de seu programa em que acusou o seu adversário Aécio Neves de perseguir jornalistas. É uma lavação de roupa suja nesse período, né, onde as pessoas esperam
a ver as propostas, né, comparar qual candidato tem a melhor proposta em determinado setor, mas o que se vê não é isso, né, é o que trazem matérias como essa aqui que a gente vê, é uma troca de ofensas, de acusações, e isso confunde a cabeça do eleitor, né, é bastante complicado, a gente espera uma mudança nesse sentido. Ok, página 14 do Jornal Progresso informa que Giovanni Bender sugere que Câmara de Vereadores de Montenegro crie uma comissão para começar a busca de recursos para a construção de um dique do canal Extravasor. A matéria está na página 14 e o Sérgio Bender participou da última audiência pública promovida pela Metroplan, que apontou que o dique em Montenegro e um dique no Pareci Novo, além do canal Extravasor, seriam as duas principais soluções. Né? O Giovanni Bender tem acompanhado todo esse processo, né, todo esse andamento das discussões, ele que mora em zona de alagamentos aqui em Montenegro, e é um dos cidadãos que mais clama, né, por ver essa situação amenizada. Então, durante a apresentação do estudo, ele aproveitou, né, e solicitou ao vereador Naná, que foi um dos primeiros vereadores a chegar na audiência pública, para que os vereadores se reunissem, né, formassem uma comissão a fim de chegar até o governo do estado e, se necessário, até esferas federais, né, para tentar recursos que possam pôr em prática, então, as ideias apontadas no estudo, né, a elaboração dos projetos e as obras efetivas do dique, do corta-rio previstos aqui para Montenegro. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso Gilberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Clarice. Um bom final de semana, um bom descanso aí com chuva para todos. Vamos agora com o som, para quem está ouvindo a gente ao vivo, de Tony Bennett. Vamos lá.